Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Vamos ver aí a galera chegando na área. Vamos que vamos. Minha convidada já chegou. Já vou chamar ela aqui. Você que está chegando agora aí na área, escreve aí para mim. Elise, eu te chamei aí, acho que você recusou. Deixa eu ver aqui. Te chamei aí de novo aí. Seja muito bem-vindo, você chegando na área aí. Fala, Jonas. Beleza, meu camarada? E aí, Elise, tudo bem? E aí, Wilton, que prazer! Nossa, eu tô aqui numa felicidade que você não tem ideia. É, por quê? Porque imagina, falar contigo, eu tenho foto. Não, eu vi você pedindo a sua esposa em casamento, no Profissão Coach. Você tava lá? Eu estava lá. Que Nossa, foi legal. uma emoção muito grande, assim, poder ver e agora tá assim, cara a cara, conversando contigo. Nossa, muita felicidade mesmo. Tô super feliz por estar fazendo essa live. Legal, legal. Obrigado. Muito bater um papo aqui, trocar uma ideia, Isso aí. levar mais informação para as pessoas. E Legal. eu peguei muitas pessoas, né, tinham me chamado para fazer live. Aí eu falei, vou fazer live só com pessoas que não são conhecidas. Né? Vou pegar, falei não para a galera toda conhecida. Falei, eu não vou fazer live não, vou pegar só a galera que não é conhecida, vou fazer live com essa galera aí. Aham. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos fundamentos para ter uma carreira de sucesso, é isso? Olha só que tema, hein? Tema que nós dois somos apaixonados. Você fala de desenvolvimento aí de carreira e eu também falo de desenvolvimento de carreira. Então, eu sou suspeita para falar desse tema, né? Então, falar de reconhecimento é uma coisa que é fundamental na nossa carreira hoje, né? Na carreira, no mercado, no ambiente de mercado. E para você ter uma carreira bem sucedida, as pessoas pensam principalmente, né, Wilton, me corrija se eu estiver errada, elas querem sempre um conforto financeiro, elas querem um carro, elas querem viajar, elas querem virar chefe, o próprio negócio, mas elas não pensam no plano de carreira delas. Elas Sim, não param para pensar. Eu posso ter um plano de carreira, eu posso me desenvolver automaticamente, como fazer isso? E aí, claro, o nosso papel é esse, né? sim. Pelo menos o meu propósito de Faz vida tempo é já que você esse. trabalha já com carreira ou não? Faz. Eu tenho mais de 10 anos de experiência, então eu trabalho Legal. além de carreira, né? Eu trabalho na questão da psicologia clínica, eu sou psicóloga, né? Eu Legal. sou formada em psicologia, sou psicóloga clínica e organizacional. Legal, cara. Então, eu tenho mais de 10 anos também de formação em psicologia e sou coach. Mas Justamente hoje o principal trabalho que você faz é dentro de organização ou dentro de atendendo as organização. pessoas individualmente, assim? Então, Wilton, eu nunca abandonei. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Que Então, eu legal, cara. trabalho dentro das empresas, desenvolvendo colaboradores e também trabalho para microempreendedores que querem se desenvolver. Então, essa Show. minha paixão aí cresce cada vez mais, porque eu sou suspeita, como eu disse. Se você não tem uma paixão, você Sim, não vai, né? não vai, né? A Não vai paixão para ali é o lugar nenhum. combustível, né? Com Combustível certeza. para ir. Vamos Para lá. Vamos engrenar. bater um Vamos lá. papo aqui. Queria que Bora. você falasse para mim, hoje, vamos falar de uma pessoa. Já que Hum, você falou de ver pessoas que querem empreender e tal, vamos falar assim, para o cara hoje ter sucesso na carreira, independente de qual carreira que ele tenha, tá? O que tá. você acha o ponto número um, fundamental, cara, que ele tem que ter, que a gente vai falar de alguns aspectos, né? Mas dentro Aham. do âmbito geral, o que você acha que é o principal item que essa pessoa tem que ter para ele trilhar uma carreira aí de sucesso, trilhar uma carreira que ele conquistar o que ele quer para a vida dele profissionalmente? Então, eu visualizo que primeiro é ter esse planejamento próprio da carreira e é uma frase fundamental. Eu faço mesmo o que eu gosto, porque é o que a gente Tá falou certo. assim e é o que eu falei bem no início. Se eu não tenho uma paixão pelo que eu faço, tanto para a minha carreira, tanto para o meu negócio, ele não vai fluir, ele não vai ter esse resultado Isso é esperado. verdade. Eu não vou conseguir o retorno que eu quero. Então, ponto principal, a pergunta que eu tenho que me fazer é: eu faço o que eu gosto? Né? Até para as pessoas começarem, as que estão assistindo a gente aí, começarem a refletir de fato se elas gostam. Porque imagina
você, né? Você está fazendo, ou você vai trabalhar ou você vai empreender, aí você chega na segunda-feira de manhã, você fala, meu, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Ou então, tocou a musiquinha do Fantástico, que musiquinha é essa? Que amanhã já é segunda-feira e eu tenho que ir trabalhar ou eu tenho que empreender para conseguir o meu cliente. Então, isso acaba gerando, né, uma certa angústia dentro da pessoa. Sim. E aí frustra muitas pessoas nesse contexto. Então, esse é o primeiro passo que eu dou. Eu faço o que eu gosto? Então, é uma pergunta que a gente deixa para Sim. as pessoas. E é legal que e aí eu tenho que fazer um adendo. As Uhum. pessoas confundem muito em faço o que eu gosto do que eu só tenho que fazer o que eu gosto. Porque dentro do conjunto de faço o que eu gosto, está incluído Uhum. lá, tem incluso várias atividades que talvez eu não goste, mas tem que fazer. Porque, Exato. dá um exemplo, vai. O cara quer empreender. E porque ele quer ter liberdade, porque ele não quer ter, talvez, um chefe, um patrão, alguma parada assim, Uhum. beleza. Então, eu gosto, quero empreender, sou apaixonado por empreender, sou apaixonado por ter liberdade. Certo. Mas dentro disso, irão existir algumas atividades que o cara não vai gostar. Porque Uhum. às vezes tem muitas pessoas que eles falam assim, não, só quero fazer o que eu gosto. Cara, não tem só fazer o que gosta. O macro, né? A coisa É. macro que você quer, beleza. Mas dentro disso vai puxar algumas atividades que não gosta. E às vezes a maioria das pessoas não entendem isso, né? Ela acha que tudo, 100% que ela vai fazer é É. coisa que ela gosta, né? E aí é importante, para complementar o que você está falando, é importante parar e pensar quais são os impactos disso, e assim, disso no sentido, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos a serem melhorados para fazer o que eu gosto também. Porque, Sim. assim, é o que você falou, eu vou pegar uma coisa que eu só gosto, mas, assim, vai vir as coisas ruins, assim, ruins no sentido não tão agradáveis de se fazer. Mas e aí, eu estou mesclando quais são esses pontos que eu posso melhorar? Às vezes, o que eu não gosto pode ser um ponto de melhoria, né? Que eu possa estar me desenvolvendo cada vez mais. E empreender é assim também. Então, às vezes, eu estou empreendendo, é a minha paixão, ok, mas vai ter aquela atividade que eu não gosto de fazer. Mas eu estou me desenvolvendo, né? Eu estou vendo alguma solução, alguma oportunidade nisso. Aí eu brinco, né, que eu escuto muito, assisto muito os teus vídeos, e você fala muito essa questão de oportunidade, né? Quais são as oportunidades que você está deixando de lado? Né? Busque essa oportunidade e agarre. E o empreendedor, às vezes, né, eu não quero fazer isso porque não vai. Então, busca a oportunidade, né? Então, isso é legal aí para essas dificuldades do dia a dia, né? Show. E Deixa eu saber perguntar trabalhar. aqui. Galera que está Uhum. nos assistindo aqui, quem trabalha com desenvolvimento pessoal, escreve eu aí, só para a gente entender quem está aqui e trabalha dentro desse mercado. E aí, aproveitando isso, Eli, é o seguinte. Aproveitando em quais são os fundamentos, se você já falou uma ali, você já falou a primeira. Além Isso. dessa, quais seriam as outras três coisas que a pessoa tem que alinhar fora ali o planejamento, saber o que ela tem que alinhar para ela ter uma carreira bacana, assim, cara. Não importa qual tipo de carreira que ela tem. Quais são os outros três itens, três elementos fundamentais que você acredita que a pessoa tem que botar em prática diariamente para poder ter sucesso aí profissionalmente? Tá, eu costumo dizer que a primeira eu já falei, né? Que eu tenho que fazer de fato o que eu gosto. A Sim. segunda é olhar os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria também. É Tá. importante eu sempre olhar para isso. E também qual é o objetivo. Eu falo tanto da minha carreira como do meu negócio. Qual o objetivo que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar a ser um empreendedor com 100 milhões de reais na minha conta, ou eu quero ser um funcionário que seja um CEO de uma empresa. Então, acho que esses três pontos são os fundamentais aí para quem acredita nesse planejamento da própria carreira. Show. Aproveitando isso daí, eu vejo muito o seguinte, né? Você trabalha com desenvolvimento pessoal, trabalha com desenvolvimento pessoal, e uma das coisas que me chama muita atenção é o seguinte: as pessoas, elas não olharem, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, vai de conta que eu quero. Sou um cara que entrei numa empresa Uhum. agora e quero virar gerente, estou dando um exemplo. Tá.
tá? Aí, ele quer virar gerente de qualquer jeito. Só que assim, o que eu percebo da grande maioria? Aham. Que o cara, ele não mapeia assim, ele não faz assim, tá, para chegar gerente, cara, o gerente, para chegar lá, o que eu preciso? Pô, cara, eu nunca liderei ninguém. Pô, acho que eu já vou começar me preparando aqui para verificar como é que eu vou liderar as pessoas se eu nunca liderei ninguém. Pô, o cara Aham. ali, ele entende ele sabe como conversar com as pessoas, ele sabe motivar as pessoas, ou ele sabe, na realidade, engajar as pessoas para que as pessoas Uhum. entreguem resultado. Eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Vou lá fazer isso. Então, eu vejo muito, e se a gente ir para o empreendedor, o cara, às vezes, vai começar um negócio dele. Então, ele sabe que ele vai ter que vender, mas o cara fala, pô, mas eu não gosto de vender. Mas, cara, se não estiver vendo, o negócio não gira. Você entendeu? Exato. Não tem como, não existe não aprender a vender. É. Então, assim, o que eu percebo muito, as pessoas querem as coisas, Aham. mas elas não vão mapeando algumas coisas que elas precisam para conseguir aquilo ali. Então, ela fica querendo uma coisa sem entender que é mais ou menos... Porque, assim, quando a pessoa analisa o ponto fraco, então ela sabe, na minha visão, assim, ela entende que, beleza, eu tenho esse ponto fraco, eu tenho que melhorar. O grande lance, às vezes, que eu vejo é que a pessoa, ela não tem a mínima noção de habilidades e competências que tem que desenvolver para chegar ali naquele local. Então, mas aí eu vou complementar o que você está falando. Aí depende muito, sabe por quê, Wilton? As pessoas, elas usam um mecanismo de defesa que é a paralisação, né? Elas param, elas sabem os pontos positivos delas, né? Os pontos a serem melhorados, mas automaticamente elas procrastinam. Algumas pessoas, elas procrastinam e elas não querem olhar para o que possa acontecer, a oportunidade. E para. No caso por exemplo, de um supervisor que quer virar um gerente, ele muitas vezes está muito satisfeito, ele pode ser super motivador, ele engaja a equipe, mas ele está satisfeito ali. E aí ele é obrigado automaticamente a virar um gerente. E aí ele fica perdido. Porque até então ele estava na zona de conforto dele. Né? Então, isso é interessante de falar. Agora, o empreendedor é a mesma coisa. Eu tenho que vender? Ok, mas como que eu vou vender? Né? Eu não gosto de vender, eu não sei vender. A minha cara aqui é só simplesmente para oferecer o produto. Eu criei, eu inventei, né? Mas aí que está o ponto principal. Dentro disso tudo, da carreira da empresa e do empreendedor, ele precisa ver esses pontos fracos e melhorar. E buscar conhecimento. O que eu posso melhorar? Que é o que eu falei, aonde eu quero chegar com isso, né? Que é um ponto principal. Ok, eu aprendi, de repente estou vendo uma competência minha que eu não estou olhando, que é vendas. Por que não? De repente, lá como gerente, eu posso simplesmente aprender a delegar, né? Não só motivar, mas delegar também com a minha equipe. Então, são coisas interessantes que a procrastinação acaba atrapalhando muito nas pessoas, viu? Isso é um ponto principal Isso, que isso que eu você falou vejo. eu falo para você, eu lembro que quando eu era diretor de empresa, eu tinha Aham. 29 gerentes e tinha 45 filiais. Cara, era engraçado que era assim, era nítido, porque como eu trabalhava era uma empresa que prestava serviço, né? Então, sempre a gente estava trocando um gerente, um supervisor, sempre estava fazendo alguma troca. E quando eu tinha um gerente, quando eu tinha uma vaga de gerente, Uhum. engraçado que todo mundo queria. Mas assim, chovia assim, ó. Não, pô, deixa eu participar. Que a gente fazia meio que um processo interno lá dentro. Não, eu quero participar, quero participar. Cara, mas era agulha no palheiro. O cara que ele já vinha se preparando para quando aquilo tivesse, ele já estava ali, já preparado para o negócio. O plano de É agulha carreira. no palheiro, agulha no palheiro. A grande maioria, É, tipo assim, ele ia pensar em querer fazer alguma coisa na hora que sim, surgisse o negócio na frente dele. com certeza. E Aí o isso, cara que estava fazendo, já vinha ali estudando, já vinha não sei o que, tal, você fala, não, o cara está preparado. O cara, tipo assim, ó, o cara está preparado, ele só não está na vaga ainda, mas ele já está Aham. preparado. E aí não tinha o que fazer, cara. Você já olhava para cá e falava, cara, é esse camarada aí que tá. Aí todo mundo, pô, mas porque não sei o quê, porque não isso. Eu falei, amigão, cara, o cara já vem vindo. Ele entendeu qual é o jogo, ele tá vindo se preparando. O negócio apareceu na frente dele, ele agora já tô aqui. Ah, É pô, um esse plano tempo de todo você carreira. ficou meio que, não fez nada de nada, né, cara? Cumpriu só o seu papel e aí não tem como, né, cara? Então eu percebo isso
até dentro da área que eu atuo hoje, junto com os profissionais de desenvolvimento pessoal, é a mesma coisa. Às vezes vem um cara, tá vendo que ele tá com o desafio de vender. Ao invés de ele ir lá e ir atrás e, pô, vou aprender essa parada de uma vez por todas, não, ele fica tentando arrumar um jeito que isso não tenha que acontecer. Só que todo o caminho que ele vai, no final da ponta tem lá, tem que vender. Aí ele tem que vender, esse aqui tem que vender. E aí o cara, ele fica relutando com essa parada e não vai fazer, cara. Mas isso acontece muito, 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 muito. Então, esse plano de carreira é fundamental. E aí eu vou citar também um exemplo para te complementar, que até na minha própria área mesmo de psicologia. Os meus colegas psicólogos, né? Se tiver psicólogo aí também, dá um oizinho aí pra gente. Eles também têm esse dilema, né? Como que eu vou vender o meu produto que é a psicologia hoje? Né? Hoje, muitos colegas me procuram para entender como que eu faço para vender a psicologia. Porque, assim, ok, tem a questão da procrastinação, mas eu também tenho a questão do meu conselho de psicologia, que não me permite fazer isso. Então, como que eu vou fazer de uma forma que não seja uma venda casada ali? Então, é um contexto que a gente tem que ter um manejo na hora, simplesmente, de oferecer os produtos, o produto, que é um aprendizado, por isso que eu falo que é uma competência que a gente tem que ter, que é se desenvolver automaticamente o tempo todo, porque senão você procrastina e fica parado. O seu negócio fica parado, né? As suas coisas ficam paradas e a sua carreira também. Sim. Então, é importante ter isso também, né? Então, os meus colegas psicólogos também me procuram bastante com esse contexto. Elis, mas como que você tem um consultório e você simplesmente atende e trabalha na empresa? Então, eu faço as duas coisas porque eu sou apaixonada, eu sei o que eu faço, eu sei onde eu quero chegar, né? Então, esse é o contexto principal, assim, que eu falo para todo mundo, Wilton. É uma coisa assim, a paixão Sabe uma coisa que eu fiz, Elis? Eu fiz e me ajudou muito. Eu faço isso, aliás, eu lembrei agora, faz tempo que eu não faço. Mas eu fazia isso pelo menos de 4 em 4 meses eu fazia. Você conhece aquele conceito de PDI? Conheço. Do Plano de Desenvolvimento Individual? Individual. Você acredita que eu trouxe isso para minha vida no sentido... Porque antes era funcionário, lá tinha um plano para desenvolver o PDI. Mas eu trouxe isso, depois que eu me tornei profissional de desenvolvimento humano, comecei a atuar como coach e tal, eu trouxe isso. E eu sempre fazia de 4 em 4 meses. Eu falava, cara, onde que eu tenho que me desenvolver? E aí, sabe o que isso me ajudou? Eu não fazia as coisas, eu não comprava um curso, ou eu não entrava em algum lugar por empolgação. Opa, vambora, opa, que legal. Não, era tipo assim, eu já tinha, cara, o que eu tô precisando fazer? Puta, esse, preciso me desenvolver nisso. Então, às vezes, me dava vontade até de comprar um curso, mas eu falava, cara, mas essa parada aqui que eu tô precisando? Aí eu falava, cara, não é isso que eu tô precisando. Eu até quero, gostei, mas não é isso que eu tô precisando agora. E aí eu não ia. Então, até ontem me ajudou muito na questão de entender aonde que eu tinha que caminhar de curso que eu tinha que comprar. E assim, é super interessante isso que você está falando, porque esses cursos, eu falo, eu tenho comigo, né, quando eu anoto, porque eu deixo as minhas metas anotadas e é importante deixar visível, aí fica a dica para todo mundo também, porque é onde você quer chegar, né, além do PDI, do Plano de Desenvolvimento. Mas qual o objetivo dos meus cursos? Né? O objetivo que eu quero chegar com eles? Muitos falam que os cursos, alguns, né? É para meu aprendizado, é para fazer network, não importa, mas assim, o importante é que você faça alguma coisa para não procrastinar, porque ficar lá, como eu falei no início, esperando, bonitinho, aquele emprego dos seus sonhos, ou aquele negócio dos seus sonhos, bater na sua porta, esquece, não vai acontecer. E você falou um negócio bacana. Eu já, às vezes, tem eventos que eu já... Acho que tá travando. Deixa eu ver aqui. Elis? Oi, tô aqui. Voltou. E você falou um negócio bacana. E isso que às vezes as pessoas acabam não atentando. Você tem ideia? Tem evento que o meu único objetivo não é de lá... Não que lá eu não possa aprender, mas eu vou lá com o único objetivo. Cara, network. E aí, o que eu faço? Pô, se eu vou lá para network. Cara, se eu vou para network, não adianta eu estar no meio onde a galera tá, porque ali não tá o network. Aí é onde eu penso, cara, esse evento aqui vai ter um network bacana, que eu sei mais ou menos os caras que vão lá. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu compro o ingresso mais top que tem direito a ir para tudo qualquer lado.
porque aonde que eu vou estar todo mundo. Então, Sim. muitas vezes é isso, né? Você está indo no curso, você está fazendo negócio, mas você está indo totalmente uma intenção para lá. E aí, você perde, eu estou indo intencional, né? Não. Tem que ter a questão do desenvolvimento, né? Que é o que a gente falou, tem que ir com o propósito de se desenvolver lá dentro. O network é importante para esse contexto, né? Também, né? Você tá lá nesse. Além, eu falo que eu absolvo bastante em todos os eventos que eu vou. Eu gosto de aprender muito, troco muito. E às vezes, por incrível que pareça, né? Quando a gente tá lá nos eventos, até um café você faz um network. Você tá lá, né? Tipo, vou respirar um pouquinho, a pausa do café do evento, você tá lá trocando informação, falando do seu negócio, conhecendo outras pessoas, trocando figurinha. E aí você tem até os insights para melhorar o seu negócio. Então, isso é que é legal, essa troca, né? Dos treinamentos em si, da capacitação, né? Outros falam também a questão do EAD para se desenvolver, não só os treinamentos presenciais, mas o EAD também é importante porque você acaba aprendendo também, né? Existe muita resistência, né, no mundo EAD, mas olha, com essa pandemia que nós estamos, o EAD está suprindo, as lives estão suprindo muito mesmo, muito, muito. Mas agora fazer uma pergunta para você, apesar que a galera está assistindo, não tem nada combinado aqui, eu estou fazendo as perguntas. Eu sei, eu estou te respondendo. Estou na saia justa aqui do Milton Neto. Qual foi? Eu vou fazer duas perguntas, uma saber de você e outra de um cliente. Tá. Qual foi o principal desafio que você já enfrentou quando você atendendo como profissional, que eu digo assim, de cliente, seja empresa ou seja uma pessoa individual, mas no âmbito da carreira? Qual momento que você acha, ou qual situação que você acha que foi mais desafiadora para você e como é que você soube lidar com isso? Eu falo que assim, o que foi mais difícil foi ouvir de um cliente dizendo eu não vou conseguir aquele emprego esperado, por exemplo. Tá. E aí nós fizemos um planejamento de carreira com ele, que um mês depois, claro, né, a gente acaba tendo essa transferência com o cliente, porque chora ele, chora eu, né? Foi assim, ele conseguiu o emprego, ele conseguiu a recolocação e a gente pôde trabalhar essas competências nele. Isso foi legal, isso foi um ponto positivo. Agora, no negócio, o interessante, assim, para um empreendedor, que também já trabalhei com eles, foi um empreendedor dizer que a equipe toda estava com problema e que ele não sabia como resolver o problema. Tá. Olha só. E aí, dentro de um treinamento que nós fizemos, que eu fiz, né, ficou muito claro isso, né? Nós trouxemos todas as questões que esse gestor não estava percebendo e apresentamos para ele, e ele ficou assim, oi, e agora? Né? Então, esse é o resultado esperado. Então, eu brinco com todo mundo, acho que o desafio é assim, não desafia a Elis Regina, que é assim meu nome, né? Não desafia. Apesar do nome, eu não canto, tá? Eu preciso falar essa, porque todo mundo fala isso, né? Elis Regina, você canta? Não, eu não canto, né? Então, assim, não desafia a Elis Regina, porque, assim, eu gosto de desafios. Então, eu gosto de trabalhar com essa questão de desafio, Wilton. Então, isso acaba trazendo o resultado que a gente deseja, né, para as pessoas. Isso é o que importa. E você, profissionalmente, você atuando, qual foi o maior desafio que você teve? Agora, não atendendo, mas você com a sua própria carreira. Qual foi o seu maior desafio que você... Tipo assim, cara, quando aconteceu isso aqui, qual foi o ponto mais desafiador e como é que você soube lidar com isso? Para passar por esse desafio? Olha, o desafio maior que eu tive, assim, foi justamente ter uma capacitação, né? Eu tive um projeto de capacitação em EAD, eu tenho, né, um projeto de capacitação em EAD, e ter que capacitar, a minha meta era capacitar 600 pessoas. Eu consegui capacitar 1.200 pessoas via EAD. Então, isso para mim foi um grande desafio. E eu falo que um ponto principal foi a resiliência. Eu acredito que a gente precisa ter muito em qualquer negócio. Não só empreender, como na carreira. É uma competência que é fundamental, que é a resiliência. A gente precisa muito ter essa resiliência para o nosso dia a dia. Porque senão você fala assim, hoje eu não quero mais, hoje eu vou desistir. Mas não, é o seu sonho,
É o seu propósito? Então vamos lá. Ergue a cabeça e vamos atingir. Eu falo, outro dia o cara perguntou isso para mim, falou, Wilton, qual foi o seu maior desafio profissionalmente? Eu falei, cara, quando eu era funcionário, meu maior desafio foi na segunda empresa que eu trabalhei, o dono da empresa era racista. Ele deve ser ainda, né? Era. E o cara chegou e falou assim para mim, eu era supervisor já na empresa. E aí, na época eu era supervisor ainda. Só que eu era supervisor de uma filial, da filial aqui de Santos. Então eu não tinha ido para São Paulo, para a matriz ainda. E aí um dia eu falei assim pro cara, aí eu falei pro cara, eu vou para a matriz e tal, e eu falando pro cara o que eu ia fazer lá, né? Aí um amigo meu ele era da matriz e ele sempre visitava as filiais. E aí quando eu falei isso para ele, ele falou, ih, rapaz, você não vai se criar lá não, né? Ele falou para mim. Aí eu falei, como assim não vou me criar? Daí ele falou assim, não vou falar o nome da pessoa, fulano de tal, lá que é o dono da empresa é racista. Falei, é mesmo? É. Eu falei, agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou. E aí ele não acreditou muito, né? Ele falou, não. Falei, cara, fica comigo. Vem comigo que você vai ver. E depois acho que eu estava na empresa uns 4 anos, depois fiquei 11 anos, no quinto ou no sexto ano, já estava como principal diretor da empresa, e o camarada que era racista. Olha que era legal. Meu brother, já era meu pegado. É sempre assim. Mas eu falo, essa questão da resiliência é fundamental. Imagine o tanto que você teve que passar para chegar aonde você chegou. Todo porque mundo assim. Não era, além de mostrar o resultado, ainda ele tinha esse na cabeça dele, né? E então são essas coisas que a galera acha que às vezes é tudo tranquilo, né, cara? Não, você não é. pegar no desenvolvimento humano, aí o cara perguntou, pô, mas no desenvolvimento pessoal? Ele falou, cara, eu não tive, porque eu nunca tive esse problema, mas eu sabia que na cabeça das pessoas teriam. Então eu falei, cara, a principal coisa, aí eu tenho uma coisa na minha cabeça, tudo que eu vou fazer, eu não sei ser mais um. Para mim, não, na minha cabeça não entra entrar no lugar para ser mais um. Então, falei, cara, eu tenho que ir para fazer o negócio de fazer a diferença. Quando eu comecei a atuar 100% a partir de 2013 no mercado de desenvolvimento humano, eu falei assim, cara, a principal objeção que eu vou ter é a galera falar assim, pô, mas o cara tá fora do peso, vai querer ajudar os outros. É a principal coisa. Eu já na minha cabeça já sabia que isso ia rolar. Esse papo vai rolar. E aí eu falei, cara, eu preciso saber contornar todo esse papo, porque esse papo vai vir. E aí, lógico, para chegar ao ponto de chegar da onde que a gente está terminando a jornada hoje, cara, eu tive que saber lidar muito com essa situação, porque vinha muito isso. Sim, entendeu? Com certeza. Então, eu falo para as pessoas às vezes, elas veem algumas outras pessoas chegando aí em algum lugar que elas queiram chegar também, e aí, muitas vezes, a galera acha que o negócio é mais de rosa, tudo tranquilo. Não é. A pele é fácil, a pele tá tranquilo. O camarada não sabe da missa metade que você tem que nem um terço para chegar lá. É verdade. É barato, né? Mas vamos lá. Aproveitando mais uma situação, fazendo mais uma pergunta seguinte. Quanto tempo você trabalha já com carreira? 10 anos você trabalha com carreira? 10 anos. Sim, nunca abandonei carreira. E antes de carreira, você trabalhava com o quê? Então, antes de carreira, assim, eu já comecei a faculdade de psicologia com esse propósito. Então, já? assim, já. Então, assim, quando eu finalizei a faculdade de psicologia, eu já falei, eu vou me desenvolver para a carreira. E eu não tinha tanta a paixão pelo consultório clínico. Só que aconteceu das duas virem, como eu disse que eu sou uma pessoa igual a você também, movida a desafios. Falei, por que não a paixão pelos dois? Então, hoje eu trabalho com a clínica e com a carreira. Você nunca foi funcionária de empresa, então? Ou já? Já fui funcionária de empresa. Já passei uns 4, 5 anos por aí da minha vida trabalhando também em RH, famoso RH. Mas isso antes dos 10 anos ou você incluiu os 10 anos como funcionário? Foi antes? Incluo o pacotinho completo aí. Passei por grandes empresas aí também, onde eu trabalhei com RH, com treinamento e desenvolvimento. Olha aí, tá vendo? Treinar e desenvolver tá na veia. O que eu vejo muito hoje, Elis, e aí talvez o que você poderia ajudar a galera é o seguinte. Eu acho que o nome do jogo, muitas vezes, dependendo do patamar que você quer chegar,
Eu falo que o nome do jogo é muito resiliência, né, cara? Porque é muita pedra no meio do caminho, muito buraco, muita coisa acontecendo. E a resiliência vai mandar, porque a resiliência você vai ter que se ressurgir, nascer de novo das cinzas, que às vezes você tá lá, o bagulho desmorona tudo, você cresce de novo e vamos. E O que você acha que é o principal item que faz o cara desenvolver a resiliência? É justamente olhar os desafios como uma oportunidade, tá? Esse é o ponto principal. Ele tem que olhar esse desafio que ele está enfrentando, não simplesmente jogar toalha, né? Mas ele olhou o desafio, mas o que aí é a pergunta que eu tenho que me fazer internamente. O que eu posso fazer com esse desafio que está na minha mão agora? Né? Eu vou jogar a minha paixão, que é o que a gente falou no início, por água abaixo ou eu vou enfrentar ele? Então, é isso que eu falo para a galera. Então, se você tem esse desafio, enfrenta. Empreender, ok, tá difícil, tá, mas o que eu posso inovar no meu negócio justamente para ser o diferencial, para trazer esse diferencial para mim, né? Aí eu volto para os meus colegas psicólogos de novo também, que eu trabalho com eles também. Eles falam para mim assim, Elis, eu morro de vergonha de fazer uma live. Eu morro de vergonha de falar. Eu também criei essas lives com os meus colegas, com diversas áreas específicas, justamente para quebrar esse bloqueio, né? Então, vamos se desafiar? Quem topa de se desafiar comigo? Fazer uma live e ir lá e falar do meu projeto, falar de um sonho que eu gosto de falar. Uhum. E é interessante, isso é legal, porque as pessoas vão se desenvolvendo também. E eu, claro, né? Eu vou me desenvolvendo cada vez mais nessa questão das lives. Porque... Sabe como é que eu me desenvolvi nisso? Uma das coisas que me ajudou muito, talvez ajude a galera que está aí, como é que comecei a funcionar meu modelo mental? Toda vez que acontecia um problema, minha primeira pergunta era assim, cara, o que isso está querendo dizer para mim? Perfeito. É a primeira coisa. Eu não falava Perfeito. assim, nossa, mas não sei o quê. Ó vida, ó céu. Era tipo assim, cara, a parada tá acontecendo. Tô no meio do furacão. O que esse negócio está querendo me dizer, cara? Alguma coisa ele está querendo me dizer. Ou ele está querendo me dizer que foi alguma coisa que eu negligenciei lá atrás e está esperando aqui. Ou ele está vindo agora, porque eu tenho que me desenvolver, porque lá na frente eu vou precisar dessa habilidade que eu vou desenvolver aqui. Cara, alguma coisa está rolando. Mas o que eu aprendi a ter mais resiliência é sempre me fazer essa pergunta. Cara, o que esse problema está querendo me dizer, cara? De duas ou uma. Ou foi coisas que eu deixei de fazer e por isso que estourou, ou coisas que, cara, tá estourando agora, eu tenho que arrumar agora, porque lá na frente eu vou fazer mais disso e eu preciso estar mais forte para enfrentar essa situação, saber lidar com isso. E essa pergunta que isso está querendo me dizer, esse negócio, cara, fez total diferença de eu enxergar as coisas. Mas faz. Então, pode vir, cara, um furacão. Na minha cabeça pai, o que esse furacão está querendo me dizer? Alguma coisa está querendo me dizer, cara. E eu preciso parar para internalizar isso daí. E isso me deu muita resiliência de saber lidar com as coisas. Chegar ao ponto de, na minha cabeça, tudo que acontece, ou é porque eu deixei de ver alguma coisa, ou é porque eu tenho que melhorar isso aqui, porque lá na frente eu vou precisar disso. Cara, não tem outra hipótese para mim mais. A hipótese de, é culpado de cara, isso é zero. Não tem culpado. Exatamente, não tem culpado. Essa questão de, eu vou jogar a culpa para alguém porque é mais fácil. Ok, pode ser até mais fácil. Mas, assim, você tem que resolver. Porque mais cedo, uma coisa que eu falo que olha, é batata. Mais cedo ou mais tarde vai voltar. Não resolveu, é um problema, mas ele volta. E ele volta com uma força assim, muito grande para você resolver. E depois que você resolve, é inacreditável, né? Você fala assim, gente, era só isso. Era só né? isso, Era só esse detalhe, eu não prestei atenção nesse detalhezinho mínimo aqui. Então, os detalhes fazem a diferença, sim, né? Então, a resiliência é importantíssima, é um ponto principal na carreira, para empreender. Se eu não tenho, começa a ficar meio balanceado, né? E a culpa de jogar a culpa no outro, às vezes é muito mais fácil também, né? Porque aí eu tô fugindo. Né? Porque eu fujo, eu não quero resolver, né? Imagina eu resolver essa questão comigo mesmo. Imagina, eu não quero. Por isso que eu falo para você que tem algumas pessoas que procrastinam em virtude desses problemas. Sim. Elas vão lá e saem correndo.
põe a bomba lá, deixa a bomba ferver, eu não vou resolver agora. É verdade. Isso aí é o que mais tem, né, Liz? É o que mais tem. Então, assim, então acho que a gente tem que começar a se olhar também. Por isso que esse planejamento é um planejamento que não é só para carreira ou para empreender, mas é o meu planejamento interno. A gente tem vidas por trás da gente, né? Nós temos pessoas, temos famílias, né? Pai, um beijo, é seu aniversário hoje. Se eu não falar isso, o Wilton, ele me mata, tá? Pai, é seu aniversário, pai, te amo. Então, voltando aqui, né? Então, é nesse contexto que é importante as pessoas perceberem. A gente tem famílias por trás que dependem da gente, depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço. Então, não adianta só jogar ali e sair correndo. Né? Isso vai ter uma consequência depois. E aí, uma pergunta que eu falo para todo mundo é: qual consequência você está disposto a pagar? Né? Porque a carreira, ela é fundamental, mas vem muitas coisas por trás. Muita mesmo, né? E que a resiliência, eu não estou preparado para isso. As pessoas não estão preparadas, né? Então joga para o outro que é mais fácil. A culpa é de quem? Do Joãozinho, da Mariazinha. Joga para alguém, né? Que daí eu não preciso fazer nada, né? Não. Assim, eu não preciso fazer nada. O negócio não é que preciso. Eu do lado, eu vou precisar fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí o perigo fica para ele, né? A coisa fica para ele que resolve. E aí eu falo também uma coisa que é fundamental, que a carreira ela é um ciclo, né? A carreira ou o negócio, ele é um ciclo que a gente precisa pensar que ele tem um início, um meio e um fim, igual a gente. Todos nós temos isso, né? E aí, o meu início, tá bom, se eu estou no meu início, qual é o meu início? Como que eu vou começar a olhar, a planejar meu negócio, ou planejar minha carreira? Como que eu vou, né, destrinchar tudo isso? Se eu simplesmente vir com a minha ansiedade e querer que as coisas aconteçam sempre com muita rapidez, as coisas não são assim também. As coisas são por etapas. Você sabe melhor que eu, né, Wilton? O tanto que você já passou aí também, o tanto que você já vivenciou, que o início é difícil para todo mundo. Todo mundo tem aquele momentinho que você fala, a minha resiliência está acabando. Mas a sua paixão, seu amor é tão grande que você vai para cima com força total e não desanima, né? E quando vem o crescimento, que aí que são as fases da vida, né, que eu falo para todo mundo, o crescimento é uma coisa assim que é super interessante, porque você começa a perceber que tudo aquilo que aquele tempo que você gastou, aquela energia, porque você vai ter que dividir a sua carreira profissional, o seu negócio com a sua família, né? Todo aquele tempo você vai ter que administrar. Porque se não administrar, você acaba, né? Tipo, as pessoas vão começar a te cobrar atenção também. Né? Que a vida não é só um trabalho, não é só a sua paixão, seu amor. Mas tem um processo por trás aí que você precisa, né, começar eu falo, a se doutrinar, que é o seu tempo também para tudo isso. E esse é o crescimento, que o resultado é bom quando a gente percebe. E claro, né? E aí, quando eu chego naquele crescimento, normalmente algumas pessoas, quando chegam nesse crescimento, elas acabam se desanimando e aí fala, tá bom aqui. Aí eu volto para a procrastinação de novo. Né? Mas o que eu posso me reinventar de novo? O que eu posso fazer de novo? Né, Wilton? Me corrija aí se eu estiver errado. Tá, vamos lá. Oi, Paulo, pode falar. Pode falar. Me corrija aí se eu estiver errado. Não, perfeito. E eu sempre falo o seguinte, ó. Todo mundo, todas as pessoas que tá aqui nos assistindo, que vai continuar assistindo depois nessa live, tudo que acontece. Tudo acontece quando você quer alguma coisa. Uma das coisas que fez, que é primordial, na minha cabeça é assim, todo mundo que você tem como inspiração, todo mundo que você acaba se inspirando, não importa quem seja, minha cabeça é assim, essas pessoas, eles não chegaram lá no estalar de dedos. Não, eles não chegaram lá porque tinham uma lâmpada do gênio, o cara esfregou, saiu o gênio, fez 3 pedidos e aconteceu. Cara, a gente tem a falsa sensação de que para a pessoa foi mais fácil, para a pessoa teve ajudinha, que para a pessoa não sei o quê. É uma falsa sensação. Que na realidade, cara, todo mundo cresceu tendo resiliência, executando, fazendo, se abdicando às vezes de final de semana, se abdicando de um feriado, um dia dormir até mais tarde. Cara, e essas paradas é a que acaba acontecendo. Só que, lógico, depois quando o cara rompe um ciclo, por exemplo, vou dar um exemplo assim,
eu fiz uma força muito grande para chegar a um determinado patamar na empresa que eu trabalhava como funcionário. Depois, quando todo mundo me conheceu, as outras promoções vieram mais fáceis. E é a mesma coisa que fala o seguinte, se você pega um avião, quando o avião está taxiando lá tal, ele põe 100% da força dele na subida. Depois que ele está lá em cima, ele diminui um monte de força dele. Então, o avião, a maior força que o avião põe é na subida. Não é depois que ele já está lá no ritmo de cruzeiro dele lá, não. É na subida. E a nossa carreira é a mesma coisa. Então, o que eu vejo que, às vezes, a grande maioria das pessoas, elas querem o máximo com o mínimo esforço. É ter o máximo. Qual é o máximo que eu tenho com o mínimo esforço? Cara, mas não existe essa parada, porque você já entra... Porque assim, ó, você já entra com a cabeça cara, qual é o máximo que eu consigo fazer no mínimo possível? Você já entra com essa cabeça já. Então, você vai ficar procurando qual é o mínimo possível de ser feito. O cara vai ficar procurando isso. E na cabeça dele vai ficar pesquisando. O cara não vai assim, o que é que eu tenho que fazer, pronto, final, independente de quanto tempo vai durar, independente se eu vou ter que dormir meia-noite, 2 horas da manhã, no outro dia ter que acordar às 5, se eu vou trabalhar final de semana, se eu vou trabalhar feriado, não importa. O cara não tem, não, ele quer fazer, quer ter o máximo com o mínimo possível. E eu vou te dar um exemplo claro, assim, que eu vejo, é muito fácil eu enxergar isso. Eu trabalho, a grande maioria do meu público hoje são coaches, são profissionais de desenvolvimento pessoal. E esses dias eu fiz um teste. Eu tenho uma lista hoje de mais de 20 mil pessoas que se cadastraram para receber material, alguma coisa minha. Eu peguei só uma parcela de mais ou menos, acho que tinha naquele grupo ali, devia ter umas 500 pessoas no e-mail. Eu mandei um e-mail assim, ó, para você ter uma ideia. Ó, era domingo. Eu falei assim, olha, eu estou a fim de fazer uma mentoria de umas 3 horas, a gente vai fazer no Zoom, gratuito. Então, e eu falei pro cara, você me acompanha, sabe que mentoria não é barata. Só que vai acontecer domingo às 13 horas. Eu mandei no e-mail. Vai ser domingo às 13 horas. Então, responde o e-mail aqui para mim, quem realmente quer receber o cadastro, receber o link. Domingo às 13 horas a gente vai fazer a mentoria. Cara, das 500 pessoas, eu vou falar para você que assim, mais ou menos umas 150 retornaram, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o restante nem retornou, mas as 150 que retornaram, só tem as que tinha 6 ou 7 que falaram ok. O restante, sabe o que eles falaram? Pô, mas domingo às 13 horas? Olha só. Mas domingão? Pô, Wilton, tem que fazer isso daí à noite. Tem que fazer isso num dia de semana. Aí eu fiz isso de teste. Eu falei, cara, é o reflexo, ali é o retrato. Por que a galera não dá certo? É o retrato. Tipo assim, o cara tá precisando do negócio. E você tá não dando quer. pra ele gratuito, que é o negócio que você vende. Exatamente. E o cara, você tá dando pra ele, mas por quê? Porque é domingo. Porque domingo ele tá descansando, porque domingo ele tá ali almoçando, porque domingo almoçando, horário de E aí, almoço. beleza. O que eu fiz? Peguei aquele 7 lá que deram e-mail, batemos um papo de umas 3 horas, 4 horas, ajudei as pessoas num monte de coisa, e os outros iam ficar na mesma situação. Então, se tivesse mandado, olha, se tivesse mandado para mim, eu tinha feito inscrição, tá? Porque eu te acompanho. Mas eu fiz de teste, não deve ter servido, porque assim, da lista, eu peguei só um pedaço, que não ia mandar para todo mundo. Porque eu falei pro meu time lá, falei, você quer ver qual que é o reflexo da galera? Da grande maioria, esse aqui. Aí eu falei, só vou pegar uma parcelinha ali. Aí pegar umas 500 pessoas, nós separamos ali e mandei. Então, você percebe que aquela história é o seguinte, eu quero o resultado, eu quero chegar naquela situação, mas eu não quero ter que fazer nada além do que eu estou acostumado a fazer. Sim. Eu não quero fazer nada além do que já está dentro da minha situação confortável de fazer. É o que eu te falei, aquela barreira, né? Fico paralisado e aí aquilo é o meu limite e eu não quero mais que isso. Né? Quando você publicou sobre as lives que você ia fazer, nossa, eu acho que eu fui uma das primeiras que pensei assim 2 vezes. Eu falei, uma grande oportunidade, né? Mas eu fui com aquela sensação do tipo, eu vou me desafiar, vamos ver se eu vou conseguir. E quando eu recebi a mensagem 5 horas da tarde da sexta-feira, gente, foi uma gritaria minha e do meu filho, porque eu tenho um filho de 7 anos, o Rafael, que assim, foi uma coisa assim estupenda, porque é o que eu falo, a gente gosta. Quando a gente gosta do que faz,
né, Wilton? O retorno vem. Então, o público, eles querem muito, as pessoas querem muito as coisas muito fáceis, mas por ser de graça, às vezes elas não valorizam também o Sim. teu conteúdo, né? Eu acho que eu também corro muito um pouco desse drama nessa questão de ser de graça, né? Eu dou alguns conteúdos também que são conteúdos gratuitos, né? Eu tenho também um EAD, que é o Multicarreira, também que fala sobre isso, né? Com a minha parceira Cláudia, né? Que nós trabalhamos com psicólogos, que fala sobre isso. Então, assim, isso as pessoas acabam não valorizando mesmo. Mas eu acho interessante isso que você está falando, essa questão do valorizar o profissional, né? Eu valorizo você pra caramba, assim, porque eu acho que é uma oportunidade que você está dando, né, para quem está iniciando, que é muito boa, Sim. né? Então, assim, as pessoas deveriam agarrar com unhas e dentes, não Apesar ficar que isso daí, colocando, né? essa da live aí, essa da live que eu fiz, cara, foram 584 pessoas Sim. que preencheram. Aí eu botei algumas diretrizes lá pro meu time. Falei, ó, Que eu fiquei essas até diretrizes. curiosa para saber, as diretrizes. Você vai Aí contar eu dei as depois, né? diretrizes para ele. Então, mas uma das diretrizes era assim: ver se a pessoa faz alguma coisa no Instagram. Não precisa estar com o Instagram Uhum. bombando, mas ela movimenta, ela gera algum conteúdo lá, ela faz alguma coisa. Se o assunto que ela fala é relevante para as coisas, entendeu? Porque não é pegar um cara que fala do Uhum. assunto do nada, que não seja relevante para nada, cara que só fica postando que está na praia, na cerveja, não sei o quê, Ah, entendeu? E aí, uhum. então eu botei algumas diretrizes lá para a galera, e aí eles tiraram 80 pessoas, né? Eles tiraram 80 pessoas de lá. Mas e você vê que tem gente, e tem gente até hoje, eu posso fazer. Eu falei, rapaz, já acabou. Não cabe nem todo Acabou. mundo que era para colocar, já era. Mas vamos lá, Elis, que não daqui a pouco Oi. o Insta derruba a gente aqui também. Cara, eu Eita, queria te nós. deixar o seguinte, ó. Eu quero que você imagine de alguma forma, as pessoas que estão aqui nos assistindo e depois vão continuar nos assistindo, qual o recado que você daria para essas pessoas, ou qual mensagem que você deixaria para essas pessoas, quando elas passam por um momento de dúvida, se vai dar certo a minha carreira ou não, se vai dar certo o que eu quero para minha carreira, o que que você falaria para essas pessoas? E aí, assim, o que eu falo para essas pessoas é busque um profissional como eu, brincadeira, busque um profissional justamente que vá ajudá-lo a desenvolver o que você não está enxergando. Né? Fazer esse planejamento de carreira, ou se eu desejo ter um cargo de gerência numa empresa, ou se eu desejo buscar um emprego, buscar alternativas que você possa se perceber, porque muitos não se percebem. Esse é o ponto principal e acaba deixando as oportunidades passarem. Então, esse é o ponto principal para ele ter o resultado esperado, o resultado que ele deseja. Show. Então vamos lá. O que eu vou falar para você que está nos assistindo? Eu acredito sempre que. Eu acredito de fato que dá para você chegar onde você quiser, independente das circunstâncias, tá? Eu falo isso porque falo que se fosse pela lógica, e provavelmente eu teria, ou não teria feito várias coisas que eu fiz, não teria alcançado o que eu venho alcançando, se fosse pela lógica. Então, muito mais é porque, cara, é muito trabalho, é muita dedicação, é muito Sim. suor para poder a gente fazer o que tem que fazer. E aí, ó, a Elis, ela trabalha com carreira, que ela pode te ajudar. O que eu vou pedir para você que está aí agora nos assistindo? Eu acabei de fazer um post lá acabei de fazer um post lá na minha conta do Instagram. Lá, você vai ver que tem a conta da Elis lá. Então, você vai Legal, ver que eu fiz curte o lá. post agora e tem uma conta da Elis. Então, você vai lá fazer duas coisas. Vou pedir para você, e você escreve aí para mim se dá para você fazer isso. Você vai lá, escreve um insight. Por que é legal? Porque eu e a Elis trocamos uma ideia. E é legal a gente ver qual foi o insight que você tirou aqui do nosso bate-papo. Então, você vai fazer um insight. Então, você vai lá, vai seguir a Elis e já vai escrever um insight. Beleza? Combinado aí? Dá um ok aí para mim que tá combinado. Elis, Isso obrigado. aí, pessoal. Obrigado aí pelo seu Eu tempo. Obrigado pelo seu agradeço. carinho. Obrigado, Tá de mim, estamos aí, agradeço. tamo junto. Obrigado Você aí. também. E então tá bom. Beijão então, galera. Tamo junto aí, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Wilton. Tchau, Tchau. tchau.